A quebra das hemácias é causada por duas doenças, a babesiose e a anaplasmose. Elas são transmitidas pelos carrapatos. Essa anemia é uma das características da babesiose bovina. Segundo os especialistas, as doenças podem ser transmitidas por mosquitos, por transfusão sanguínea entre os animais ou durante a gestação. A doença também é conhecida por outros nomes no país, como pendura, mal da ponta, piraplasmose, boca branca e a mais conhecida, tristezinha parasitária bovina. Os bezerros de 45 a 60 dias são mais suscetíveis à doença, principalmente os das raças europeias. Para prevenir contra a babesiose bovina, o ideal é que seja feito um controle de carrapatos de maneira adequada. Como a babésia ela é um protozoário que é transmitido pelo carrapato, e aí a partir da transmissão ela vai invadir células sanguíneas, ela vai destruir células sanguíneas, a principal ideia de prevenir a ocorrência da tristezinha é fazendo o controle do carrapato, que é o vetor da doença. Sem a gente fazer o controle do carrapato, inevitavelmente fica muito complicado fazer o controle da tristezinha também no rebanho. O controle de carrapatos fora do hospedeiro pode ser muito eficaz, assim como a rotação de pastagens, introdução de campo com poder de repelência ao carrapato, alteração de microclima, implantação de lavoura, uso de agentes biológicos, entre outros. Bom, hoje a Embrapa, ela trata esse tema com bastante cuidado, né? A gente, se for pesquisar rapidamente pela internet, nós vamos encontrar inúmeros tratamentos, inúmeras propagandas de medicamentos, e muitas vezes o produtor acaba fazendo um tratamento de maneira equivocada por não conhecer o sistema de vida do carrapato, o ciclo de vida do carrapato, e por não conhecer as estratégias que são as mais efetivas. Para você fazer um controle efetivo do carrapato, a Embrapa recomenda o que a gente chama de controle estratégico, que é, conhecendo o ciclo de vida do carrapato, tentar agir nas épocas do ano que são mais desfavoráveis para o carrapato, né? Geralmente, esse período aqui no Cerrado, no estado de Goiás, ele vai cursar aí no início do mês de setembro até meados ali da segunda quinzena do mês de setembro, que é quando você tem um grande número, né, de larvas de carrapatos invadindo já os animais. Nesse período, quando o produtor ele faz o tratamento acaricida, ele vai fazer um banho a cada 21 dias, num período de num ciclo de 5 tratamentos. Né? Após esses tratamentos, a gente começa a ter um controle da população de carrapatos dentro da propriedade. Nós já falamos sobre a doença, sobre o controle e a prevenção. Mas quais as características dessa doença e qual o prejuízo ela pode trazer à produção bovina? Quando o animal, né, ele começa a apresentar quadros de fraqueza, principalmente em bovinos de leite, hoje já se suspeita de tristeza parasitária bovina. Lembrando que são 3 agentes etiológicos, tá, que nós temos hoje para esse complexo da tristezinha, que é a babésia, o anaplasma e o tripanossoma. Mas para identificar a tristezinha, basta que o produtor, então, primeiro, né, comece a observar as mucosas do animal, que geralmente elas vão estar ou mais esbranquiçadas ou com uma coloração um pouquinho amarelada, tá, o que a gente chama de ictérica, e também esse quadro de fraqueza do animal. Se ele tiver o acompanhamento do médico veterinário, o ideal é que seja feito um exame de sangue com pesquisa de hematozoários, porque daí ele vai ter certeza de qual agente etiológico está ocorrendo ali naquele plantel, né, naquele rebanho, e ele também vai conseguir ter uma segurança para escolher a forma de tratamento, tá? Já que o tratamento do tripanossoma e da babésia envolve o imizol, de minazeno, e no caso do tripanossoma tem até algumas outras drogas que são mais caras que são utilizadas. Já o anaplasma, ele vai ser tratado com antibiótico, então são tratamentos bastante distintos. Então o ideal é que o proprietário comece a observar o seu rebanho, se ele começa a ter índice de mortalidade, os animais começam a se apresentar fracos, e se ele observar que os animais estão com mucosas hipocoradas, né, esbranquiçadas, possivelmente esses animais eles estão sendo acometidos por um dos agentes da tristeza parasitária bovina. Aí o ideal é que seja feito o diagnóstico via esfregaço sanguíneo para poder identificar qual agente etiológico está ocorrendo naquele rebanho. Em valores por animal, a gente costuma dizer o seguinte: um carrapato, ele faz com que um animal perca 1 grama de carne por ano.
um carrapato gera esse prejuízo. E num rebanho leiteiro, tá, o animal vai poder ter um prejuízo de 95 quilos de leite por ano. Então é um prejuízo relativamente grande. Às vezes é um prejuízo silencioso, né? Que o produtor ele só não está percebendo o quanto ele poderia estar ganhando. Tá? Mas mesmo quando a doença ela não se manifesta clinicamente, esse prejuízo ele pode estar associado à propriedade. Então é fundamental que a assessoria, né, veterinária com diagnóstico preventivo seja realizado periodicamente para evitar esse tipo de perda.